Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre parentalidade. Yay! Yay! Eu tenho a ver. E vamos falar sobre os principais erros que eu acho que os pais que querem praticar uma parentalidade consciente, positiva, gentil, neurocompatível, whatever, fazem. Ok. Os pais... E mães. Ok. Os pais e mães. Okay. E as mães. Okay. E porque eu tenho pensado isso muito. Eu estou neste momento no meio da certificação em parentalidade consciente, o nível 1. E ainda na última sessão estava a pensar nisso, das partilhas que as pessoas estavam a fazer, das preocupações que elas têm, e depois também estava a ter umas sessões individuais de acompanhamento. E estava a pensar que estes pais precisam de relaxar. Era assim o meu principal. Começo já com esse convite. Está resolvido. Relaxem. Sim. E também ontem estava a fazer uma palestra no âmbito de um programa de uma Câmara Municipal que estamos a fazer, e estava a pensar na mesma coisa, que meu Deus, estas pessoas precisam muito, muito de relaxar em relação ao seu papel como mães e pais. Ok. Portanto, tenho aqui uma listinha de erros que acho que os pais cometem, e podes adicionar o que tu quiseres também. Right. Portanto, não sei quantos erros é que vão ser no final deste episódio, mas vão ser pelo menos 5. Está bem. Pelo menos Antes de entrar na lista, posso-te fazer uma pergunta? Podes. Porque tu apresentaste aí como o antídoto, o relaxar. Não é? Aqui uma solução para alguns destes males, não é? Certo. O relaxar. E pronto, tu sabes que eu acho que até sou bastante bom a relaxar no âmbito da parentalidade. Melhor do que eu. Sim, e depois, e às vezes tu ficas um bocadinho chateada comigo porque eu acho que tu achas que eu estou a relaxar demais. Yeah. É Verdade. Então é relaxar que é ver. Exato, Okay. Relaxar que é ver. Tá bem. Sim. Relaxar não significa desleixar. Sim, não significa ignorar. Sim. Certo? Não significa não se preocupar. Não, às vezes relaxar é simplesmente confiar. Certo. Não é? Pode ser um relaxar bastante ativo, que é eu até tenho aqui um impulso de fazer alguma coisa, mas depois digo assim, não, ok, eu vou confiar vou confiar no meu filho, ou vou confiar na relação que tenho com o meu filho, e relaxo a partir daí. Certo. Pelo menos é o que eu digo a mim próprio. Uma das coisas que eu acho que... O teu sorriso foi bastante condescendente. Sim, Okay. mas sobre... Ok, continuando. Uma das coisas, um dos grandes erros que eu acho que pais e mães que pensam sobre a sua parentalidade, eu acho que devíamos pensar sobre a nossa parentalidade, só que também percebo que eu contribuí durante estes 15 anos para que alguns pais pensam demais. E uma das coisas que eu acho que sei que muitos pais fazem mal, vou dizer a você, é que acham que têm que intervir em tudo, que têm que solucionar tudo, que têm que proporcionar mudança em tudo, contribuir com todas as mudanças. Têm que falar com as pessoas na escola, têm que intervir com os amigos, com os pais dos amigos, com os irmãos, com os avós, com os treinadores, com tudo, que têm que
estar sempre a intervir e ajudar. Porquê? Porque sou um pai consciente, observo, quero ajudar. A avó disse uma coisa que não está nada alinhada com a parentalidade consciente, o que é que eu faço? Na escola utilizam ferramentas que eu não com as quais eu não concordo. Ferramentas que é tipo assim, de gestão do comportamento. E tenho logo que ir ali. E o treinador fala de uma forma muito agressiva, tenho logo que ir ali. A mãe da amiga disse não sei o quê, tenho que ir ali. Entre os amigos eu ouvi uma amiga dizer não sei o que mais, tenho que ir ali. Não precisamos. Mas imagino que estes comentários que estão a fazer ou seja, eu, enquanto pai que está numa onda mais de parentalidade consciente, fico consciente do significado ou do possível impacto de certos comportamentos que as pessoas à volta do meu filho têm. E então quero intervir nesse tipo de situações. Certo. E o que é que eu quero dizer em relação a isto? É que o meu convite, se notam que têm muito esse movimento de estar sempre a intervir, ou mesmo de talvez não sempre intervenham, mas passam muito tempo a pensar se deveriam ou não, e o que é que deveriam dizer ou não dizer, ou fazer ou não fazer. É de pararem e pensarem um bocadinho a partir das necessidades de quem estão a querer agir. Se tem a ver com a própria necessidade de sentir controle ou reconhecimento. Ou a minha necessidade de justiça, de que haja justiça. Também. Ou se tem realmente a ver, ou se estamos realmente perante uma situação em que a integridade da criança está mesmo a ser ameaçada, de alguma forma. Acho que esse é assim um bocadinho aqui o barómetro, porque o que eu vejo é que quando param e pensam sobre isso é mais sobre os pais do que sobre os filhos. É que a integridade da criança não, ok, pode ser chato para a criança, mas não é a mesma coisa que ela ficar traumatizada, que é outro erro que eu sinto que alguns pais sentem, que acho que estes dois estão interligados, que é acharmos que tudo causa trauma. Isso já é o segundo. Isso já é o segundo. Okay. Queria ligá-los, faz sentido ligá-los, não é? Sim. Portanto... Estava aqui a pensar que no meu caso em particular, o meu gatilho são as emoções dos nossos filhos, ou seja, eu até posso observar uma situação que acho que isto não está muito bem, ou o professor está a ser, não está a refletir sobre aquilo que está a fazer, está a ser um bocado totó, ou a forma como o treinador falou com o miúdo não faz assim muito sentido, não é nada consciente. Imagina que faço uma observação dessas. Mas o meu gatilho tenho aqui o impulso de fazer alguma coisa, são as emoções do meu filho. Ou seja, se o meu filho, se eu notar que ele ficou triste, sente-se maltratado, sente-se desrespeitado, então isso é que me dá vontade de agir. Mas se eu vi que ele está tranquilo e tipo, não passou cartão àquilo, ou disse, ele estava chateado, a professora, não é? No outro dia, um dos nossos filhos estava a contar uma cena que uma professora fez, que eu achei totalmente desajustada, mesmo desajustada. Só que ele disse assim, ela devia estar até um mau dia, estava chateada, quero lá saber. Não é? Ou seja, aquilo não, pelo menos aparentemente não foi emocionalmente difícil. Então eu já não tenho o gatilho da intervenção. Mas é mais fácil relaxar nessas situações. É mais fácil, só que mesmo aí as crianças e jovens muitas vezes vão se queixar de coisas na escola, por exemplo, de um professor que é um bote, ou sei lá a palavra que utilizamos. Mas mesmo aí, acho que muitas vezes acho que muitos pais querem muito salvar os filhos. Certo. A intervenção é demasiado rápida. Sim. E não tem uma série de reflexões por detrás que eu acho que deveriam ter. Não é? E não responsabiliza também os filhos pelos seus próprios comportamentos. Não é? Alguns pais se calhar ficam demasiado do lado dos professores e frios, mas não é dos pais agora que nós estamos a falar, têm mais facilidade em praticar a parentalidade consciente com os seus filhos do que com as pessoas que interagem com os seus filhos.
né? E há aqui um movimento de salvação e no fundo é um tirar da capacidade de resolver as coisas sozinhos para muitas crianças. Eu acho que também há aqui um movimento que é, imagina que eu observo que, por exemplo, pessoas que estão próximas de um dos nossos filhos passam muitas vezes a mensagem, lá podem ser... Eles dizem, os meus professores dizem-me que eu sou muito desatento e sou muito desorganizado e sou um cabeça no ar. Não é? Eu sei que isso podem ser observações sobre comportamentos que observam, mas quando as observações são entregues desta forma, tu és desorganizado, tu és distraído, tu és um cabeça no ar, que isso começa a moldar ou a reforçar a identidade que a criança tem. É tipo uma profecia autoproclamada. Sim. Portanto, claro que há a vontade de dizer, ok, vou fazer uma reunião com os professores todos e explicar-lhes que nós desta forma estamos a moldar a identidade. Só que também uma coisa que eu às vezes procuro fazer é, em vez de tentar salvar a criança desta situação, porque aqui ok, se o professor falar de forma diferente, a criança já não tem que lidar com este efeito. Mas primeiro, lembrar-me desse segundo erro, que é, a criança não vai ficar necessariamente marcada, nem é necessário utilizar a palavra traumatizada, não é? Mas a criança não vai ficar necessariamente, não vai ter identidade marcada por isto. Portanto, uma coisa que eu posso fazer é conversar sobre... Olha, sabes, quando, por exemplo, os professores te dizem várias vezes és muito distraído, és um cabeça no ar, o que é que isso te faz sentir em relação a ti próprio? O que é que tu achas que tu és? E perceber se esta ligação está feita ou, pelo contrário, a criança tem já recursos para dizer isso é o que eles acham, porque, olha, eles, por exemplo, não veem que noutro contexto eu sou altamente focado e concentrado, não é? Certo. Ou não veem que eu não dou a prestar atenção porque aquilo é uma seca e eu não tenho interesse nenhum, não é? Certo. Porque no resto da minha vida eu também não presto atenção a coisas que em relação às quais eu tenho interesse. E, mais uma vez, esta é muitas vezes a alternativa a ir lá fazer alguma coisa, termos esse diálogo e percebermos que se é realmente preciso fazer alguma coisa ou não. E de criarmos aqui, capacitarmos as crianças para elas próprias poderem ter as suas conversas. Isso é uma coisa que me preocupa profundamente, essa incapacidade que eu vejo por parte dos pais de deixarem as crianças sofrerem nestas situações, essas conversas, e da falta dessa falta de experiência de eu de lidar com as minhas próprias coisas como jovem. Mas de ajudar a desenvolver recursos para lidar com elas. Certo. Não é também só deixar a criança em sofrimento profundo e dizer, ela vai aprender. Exatamente. Daí eu reforçar isso que estavas a partilhar do diálogo, e estamos aqui como um suporte, mas deixarmos as crianças serem os donos dos seus problemas. Sim. Vejo muito isso. Se calhar esse é o erro, que os pais não deixam os filhos serem os donos dos seus problemas. Tornamos-nos os problemas, não é, dos nossos filhos e claro que é um problema do meu filho, acaba por ser também um problema meu. Mas o dono do problema tem que ser ele. Certo. Se ele tem um problema. Muitas vezes os pais têm um problema e os filhos não. Sim. Não é? Sim, eu acho que é importante aqui reforçar bastante, principalmente para quem não costuma habitualmente seguir o teu trabalho, não é? Que aqui a proposta não é, então, demite-me e a criança chega, o professor, isso é problema certo, teu. De todo. Mas no treino do basquete, isso é problema teu. A minha namorada, isso é problema teu, não é isso, até porque isso não vai criar relação. Não, e, claro, mas é essa questão do diálogo, e percebemos o que porque vai haver situações onde será necessário o adulto, não é? o pai ou a mãe, ajudarem a criança a proteger a sua integridade e defender os seus limites. E há situações onde o próprio adulto vai proteger os limites. Exatamente. Obviamente. Certo. Se um professor bater numa criança na sala de aula, eu não vou dizer olha, vais ter que falar com o professor tu. Não, obviamente vou lá conversar. Mas se o professor levantar a voz ou dizer alguma coisa chata, o meu primeiro impulso não vai ser isso. Vai procurar capacitar a criança. Ela própria também, como sempre, refletir sobre o seu próprio comportamento
mas o diálogo vai ser diferente, não é? E as estratégias vão ser diferentes. Agora, eu acho que demasiadas vezes, eu acho que eu consigo mesmo afirmar isso, demasiadas vezes os adultos intervenham, acham que têm de intervir. Ok? E acho que isso está muito ligado a esta ideia de que algo que temos falado várias vezes é que entrou uma linguagem terapêutica muito na linguagem comum, e essa ideia do trauma, eu noto que muitas mães, principalmente, têm medo delas próprias traumatizarem os seus filhos. Eu gritei com o meu filho, eu fiz alguma coisa que não deveria ter feito. E acham que isso vai ser... ter uma consequência para a vida toda da criança. Claro que pode ter consequências. E faz parte. Faz parte e ao mesmo tempo posso olhar para estes momentos como oportunidades do meu filho fazer outro tipo de aprendizagens sobre o pedir desculpa, sobre a reparação, sobre mostrar como é que eu lido comigo própria nestas situações. Não é? E que não é possível termos uma vida em família sem acontecer cocó. Não é? Não é possível. Não é possível. A diferença está na forma como lidamos com isso. Não existe forma de evitar, e acho que muita gente anda à procura de uma forma de evitar os conflitos, quando eles são muito importantes. Claro que isto às vezes também serve para nos desresponsabilizarmos, não é? E dizer assim, pronto, agora é tudo traumatiza a criancinha, coitadinha. Ou então a ideia de que, de uma forma ou de outra, nós vamos todos traumatizar os nossos filhos. Portanto, quero lá saber, não é? E acho que não é de todo também esse aqui o convite. O convite é, reflete profundamente sobre a forma como o teu comportamento afeta a formação da identidade do teu filho e o ajuda a integrar certas crenças sobre ele próprio, não é? Como o ajuda a adotar certos valores, não é? Reflete profundamente sobre isto, não é? Mas não leves a isto longe demais e estejas aqui sempre em pânico de que qualquer coisinha vai gerar um impacto profundo. Certo. E às vezes quando eu ouço pessoas a criticarem esta reflexão, não é? Que admito e concordo que às vezes vai até um extremo, fica essa ridicularização da análise e da reflexão. Também não é isso que queremos. Claro, de todo. Não é? Eu não estou aqui a dizer, agora é tudo trauma. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que nem tudo é trauma. Sim, claro. Nem tudo causa trauma. Aliás, a maior parte das coisas não vão gerar trauma. E quero dizer isso com sensatez, mas isso não me retira a responsabilidade como mãe. Claro. E também não me tira a vontade de procurar fazer diferente e procurar sempre fazer melhor. Mas essa busca de fazer melhor, não estou a fazê-la com a ilusão de que é possível evitar momentos de stress e de raiva e de frustração e isso tudo. E acho que falta essa no espaço da parentalidade, falta esse intermédio. Porque isso depois gera aquelas sensações muito profundas de culpa e de vergonha. Não é? Sinto-me culpado enquanto pai, sinto vergonha daquilo que fiz. Não é? E isso é muito intenso para muitas pessoas, traz muito sofrimento. Certo. E claro que é bom ouvirmos alguém a dizer, olha, relaxa e não precisas te preocupar tanto assim, mas eu estou a dizer isso ao mesmo tempo que te digo e assumo a tua responsabilidade. É o tal, relaxa, que é ver. Isso, exato. Ok. Outra coisa que eu acho que muitos pais confundem é desejo e necessidade. Desejo é algo que eu quero, não é algo que eu preciso. Eu tenho o desejo de beber um copo de vinho, não é uma necessidade de beber um copo de vinho. A necessidade, eventualmente, pode dizer que tenho sede porque preciso de me hidratar. Em princípio, o vinho não serve assim tão bem para hidratação. Serve é água, né? Que vou beber agora um golinho. O teu pai, quando bebe cerveja, diz que é para se hidratar. Ele disse que... a cerveja tem muita água, não é? Isso que ele disse. A cerveja tem muita água. Não é? Mas confundimos esta às vezes a expressão de um desejo como
uma necessidade, e isso leva aqui o que eu às vezes reparo nas pessoas que querem refletir mais sobre a sua parentalidade, e ouvem aquelas que dizem as crianças precisam de limite, não é? Ainda ontem estava a fazer uma palestra e uma senhora estava a dizer, pois, porque as crianças precisam de limites. E eu, precisam, mas que questão é quais limites? Sim. Quais limites? Porque isto é uma coisa que me deixa tão cansada a ouvir sempre esse mesmo beat, não é? As crianças precisam de limites. E há tanta gente a dizer que as crianças precisam de limites. E sim, precisam. E concordamos. Dizer quais? Mas quais? Quais são os limites? Porque os limites têm a ver com os desejos e não com as necessidades, não é? Exato. Porque eu não vou limitar necessidades. Eu posso, eventualmente, limitar desejos. Mas não achas que essa confusão que tu estavas a dizer que existe entre desejo e necessidade dos pais em relação aos filhos, é uma confusão muito grande que os pais têm em relação a eles próprios, não é? Claro. Porque tu deste o exemplo, eu posso ter o desejo de beber um copo de vinho, mas isso dificilmente é uma necessidade, não é? Ou posso ter o desejo de estar sossegado a ver a minha série do Netflix, mas isso é um desejo, não é? Mas há aqui uma necessidade, e às vezes o refletir, mas qual é a necessidade, de que é que eu realmente necessito agora? Conseguir responder essa pergunta requer um bocadinho de reflexão e autoconhecimento. Eu acho que nem toda a gente o tem, portanto, depois é difícil transportar isto para a criança. Sim, porque o que é um limite? É uma expressão de uma necessidade que precisa de ser nutrida, preenchida, satisfeita, não é? Suprida. E nós temos limites pessoais, que são e necessidades pessoais minhas, não é? A cada momento, que vão ser os meus limites. E depois temos também de separar isso dos limites gerais da nossa sociedade em que vivemos. E mesmo esses limites, não é? Regras, normas, leis que existem na sociedade estão baseados em necessidades. E nós esquecemos disso. Necessidades coletivas. Necessidades coletivas. Por exemplo, o limite de velocidade na autoestrada é 120, não é porque ninguém nos quer chatear, é porque considerou-se que o limite 120 é um limite que melhor satisfaz a necessidade coletiva de manter a segurança e a previsibilidade. Ao mesmo tempo que satisfaz também outras necessidades. Sim. Porque se a única necessidade fosse segurança, o limite era 20. O limite era 20, claro. Porque se os carros não andarem a mais de 20 km/h, reduzes brutalmente a quantidade de acidentes, atropelamentos, etc. Mas há aqui um limite de eficácia, de eficiência, não é? Há outras necessidades. Mas há sempre limites. Qualquer lei, regra, norma, limite, têm necessidades com bases pessoais, quando tem no caso pessoal, e coletivas, quando está no caso coletivas. E acho que perdemos muitas vezes essa noção. Certo. Nessa confusão, às vezes tornámos-nos muito permissivos, sendo que a permissividade também pode ser, às vezes, uma boa forma de eu satisfazer necessidades. Não é? Imagina, eu estou em casa, estou exausta, quero ver a minha série preferida em paz e sossego. Normalmente temos a criança, se calhar, já utilizou o tempo de ecrã todo daquele dia, mas é sábado à noite e já não aguento mais e sou permissiva, entre aspas, e deixo a criança estender o tempo de ecrã. Estou a ser permissiva. Mas pode ser uma estratégia que melhor funciona para aquele momento. É? Portanto, acho que esta confusão à volta dos limites é um grande erro. Sim. Que existe na parentalidade. Sei lá, eu estou a misturá-los agora todos, né? E muitos destes estão interligados, né? Mas aqui uma outra que eu estava a pensar, que era achar que estamos a fazer bem como pais quando o nosso filho está bem, que só quando o nosso filho está calmo, tranquilo e feliz é que eu estou a fazer um bom trabalho como mãe ou como pai. E isso eu digo muitas vezes, é que só porque o teu filho reage mal àquilo que tu estás a fazer, não quer dizer que estás a fazer mal. Certo. Não é? O que o teu filho está a reagir mediante os seus desejos e as suas necessidades. Certo. Não significa que tu erraste de alguma forma.
E isso está muito ligado também a esta ideia de que as pessoas têm como se existisse um método, uma ferramenta que funcionasse sempre. Uhum. Não é? Nós utilizamos sempre as nossas estratégias dentro de um contexto. E os contextos mudam, e nos contextos está o estado de cada um de nós naquele momento. Portanto, às vezes vai funcionar, entre aspas, outras vezes não vai funcionar. Só que eu até queria eliminar a palavra funcionar quando estamos a falar de parentalidade e relações. Não é? E percebemos que só porque o outro reage mal, não é? No meu filho, neste caso que estamos a falar de parentalidade, não quer dizer que eu estou a fazer mal. Isso não é um igual a... Sim, a forma como a criança reage, a forma como se sente é um impacto, não é? Que nós criamos com a nossa escolha, com a nossa decisão, com o nosso comportamento. Mas há outros impactos. Certo. Não é? E o que tu estás a propor é que se esse for o grande impacto que eu utilizo para medir se estou a fazer a coisa certa, que provavelmente vou arranjar mais problemas do que resolvê-los, não é? Certo. Um dos exemplos é quando eu digo que não ao meu filho e o meu filho reage mal. Acho que é um dos melhores exemplos que eu consigo dar em relação a isto. Como é que eu sei que estou a fazer bem ou mal, entre aspas, nesta situação? Vou avaliar para a reação do meu filho? Não. Porque se eu dizer que não ao gelado, eu não estou a fazer, porque nós vamos jantar e ele quer um gelado primeiro, eu estou a dizer não e ele fica chateado, não quer dizer que eu fiz uma coisa de errado. Sim. O que eu posso, como mãe ou como pai, avaliar é se estou a dizer que não também é uma necessidade do meu filho. Sim. Estou a dizer que não, a necessidade dele se alimentar naquele momento, não estou a fazê-lo. Então, é um bocadinho isso que precisa de ser o meu barómetro em relação ao meu próprio comportamento. Também posso investigar um pouco, se calhar não na altura, mas mais tarde, posso investigar um pouco o que é que realmente gerou aquele impacto de meu filho ficar chateado. Claro. Porque ele se calhar não ficou chateado por eu dizer não. Se calhar Certo. ficou chateado pela forma como eu disse que não. Ou porque o meu não foi com total falta de conexão. Certo, ou certo. total falta de compreensão Certo, e empatia. certo. Não é? Portanto, eu posso avaliar se há formas, mas aí, na minha proposta aqui de eu avaliar as necessidades, eu vou fazer essa avaliação. Sim. Porque se eu perceber, ok, se calhar aqui o que aconteceu foi, eu disse que não à necessidade dele de conexão. Não disse que não à necessidade de alimentar-se, mas a necessidade de conexão ou a necessidade de compreensão. Aí vou começar a perceber, ok, eu se calhar posso fazer outra forma. E mesmo assim, esta análise às vezes eu não preciso de fazer toda. Às vezes não é preciso fazer, mas às vezes ela dá jeito, porque não são situações iguais, não é? Eu dizer que não de uma forma que pode ser firme, não é? E pode ser compassiva e pode ser empática, ou dizer não da forma mais estúpida que eu conseguir, não é? Não, eu é que sou pai, eu que sou aqui que eu mando. Era só o que faltava, agora o menino quer tudo, agora ia comer um gelado, és estúpido, ou quê? Não é? És um bebê, não é? Mas em princípio os pais para os quais nós estamos a falar não vão dizer isso. Não, porque depois de sentir-se extremamente culpados de terem feito isso e pronto, olha, já traumatizei a criança para todo sempre. Ok, tem mais um, depois já não tenho mais. Sim. Que é explicações em demasia. Acho que um dos grandes mitos que existe nesta parentalidade mais pensada é que temos que explicar tudo. E a explicação às vezes funciona muito ao contrário. Claro que há coisas que nós devemos explicar, mas às vezes a explicação serve para o outro sentir-se mais desadequado. Quando eu tento muito explicar o porquê de uma criança não poder fazer uma coisa, senti-me desadequado porque me molhei todo agora. Imagina que
Estou a dizer que não podemos ir brincar ao parque porque é muito tarde, e começo a explicar porque precisamos dormir e amanhã vamos nos levantar cedo, e portanto estamos com energia para a escola, e a mamá também está muito cansada e precisa de trabalhar e ganhar o tostão, né? E entra aqui nestas grandes explicações. Quando a criança está super triste porque quer ir ao parque e não pode ir ao parque, eu estou a invalidar as emoções indiretamente. Com a minha explicação estou a invalidar aquilo que a criança está a sentir e pensar naquele momento. Quando podes só reconhecer isso. Quando só posso dizer, pois querias muito ir ao parque, né? E não podes ir ao parque e ficas chateado e triste. Só isso. Né? E estas explicações em demasia são exaustivas, são cansativas, não é? Deixam-nos drenados às vezes. Mas eu já te expliquei. Dizemos também isso, mas já te expliquei que não pode ser. Tu sabes, eu não sei o quê. Quando simplesmente, muitas vezes, a melhor estratégia é só oferecer o espaço para a criança sentir o que está a sentir. Porque muitas vezes esta explicação é para tentar salvar a criança. Salvar, e para nós também nos sentirmos compreendidos. E também termos a certeza que estamos a fazer a coisa certa. Exatamente. Mas não é assim um bocadinho para salvar, que é a ideia de, ok, o meu filho está frustrado por não poder ir ao parque, porque ele não percebe a razão pela qual. Mas se ele perceber, vai dizer, mamãe, não, faz todo sentido, pois, por causa de não sei o que, não é? E então ele vai deixar de se sentir assim, não é? E às vezes nessas explicações, ainda por cima, às vezes utilizamos linguagem e argumentação que até ainda são desadequadas para o estágio de desenvolvimento da criança, que a criança nem percebe. Mesmo que sejam adequados, muitas vezes não serve para nada, aliás, e às vezes estamos a tentar utilizar apresentamos ali uma lógica incrível e a criança diz, pois, mas eu quero ir ao parque. Exatamente, mas eu quero ir ao parque. Eu quero ir ao parque na mesma. Sim. É isso. E se fosse o papai, íamos. E ele deixava. Sim. Pronto, mas estas foram assim, quando eu me sentei para pensar nisso, foram as principais coisas. Desculpa, que me surgiram como erros, vou usar esta palavra. Sim, acho que percebo porque é que começaste logo com a solução, com aquela cena de, acho que às vezes era mesmo só relaxar, não é? Porque algumas destas coisas estamos-lhes a dar uma importância, um significado e um potencial impacto exagerado, não é? E é por isso que depois começamos a refletir e a sentir e depois preciso falar com alguém e preciso de ajuda e preciso de ler e preciso de arranjar, não é? E levamos isto longe demais e nesse processo acho que depois nos começamos deixamos de ver as coisas que são realmente muito importantes e que realmente criam um impacto muito grande. E o que eu às vezes observo é em pessoas que já refletiram muito sobre isto e que estão super abertas e super focadas na cena da parentalidade consciente, e lá está, e vou falar com o professor e vou falar com um mini curso de parentalidade consciente aos avós e aos tios não é? E estão ali muito em busca de criar um entorno espetacular para a criança, e depois ao mesmo tempo há duas ou três coisas que são absolutamente fundamentais e não estão focados nelas porque a atenção está em todo lado ao mesmo tempo, não é? E às vezes aquelas duas ou três coisas que são realmente as essenciais para a criação de uma boa relação com a criança e de ajudar, de facto, a desenvolver os seus recursos, às vezes isso, ficou ao lado, não é? Como, por exemplo, esta noção de que, para desenvolver certos recursos, é muito importante eu lidar com desafios e lidar com situações de, eu não consigo, eu não sou capaz, não é? E para eu aprender a lidar com as minhas emoções, eu tenho que poder senti-las do início até o fim, não é? E que muitas vezes tentamos salvar antes do fim. É muito do início. Por acaso há uns dias tive uma situação que eu nem partilhei contigo, mas onde eu fiquei a refletir um bocado sobre isto, porque eu critiquei um dos nossos filhos numa determinada situação. Eu critiquei, disse assim, olha, eu observei aquele comportamento e acho que numa próxima situação acho que não devias fazer isso. E ele sentiu-se julgado e criticado e acabou desconectado e acabou por me dizer, olha, eu preferia que tu não me dissesse esse tipo de coisas. E eu fiquei ali assim,
tive ali um momento, lá está, de reflexão, que a minha reflexão estava a ser, ok, pá, a forma mais fácil de resolver isto é, ele estava a pedir para eu não voltar a dizer isto, eu não torno a dizer isto, não é? Só que aquilo que eu observei foi mesmo desadequado, não é? Então, pá, eu acho que também pode ser aqui construtivo para ele lidar com a minha crítica. Claro. Não é? Claro. Porque ele vai receber críticas de outras pessoas. Claro. Não é? E, portanto, eu disse, olha, sabes, eu estive a pensar um bocadinho sobre isso e reforço aquilo que te disse. E pá, depois estava, pá, será, se calhar, olha, pá, será que estou a ser consciente ao fazer isto? Ou estou a... Porque a forma como ele se defendeu da minha crítica foi assim um pouco como a tua crítica foi exagerada ou só estavas focado no meu desempenho e eu não gosto disso. A forma... eu acho que até foi interessante a forma como ele mostrou que não gostava do que eu tivesse dito. Só que ele acabou por não se responsabilizar de todo em relação ao comportamento que eu tinha observado. Portanto, eu reforcei a crítica. Também pode ser, não é? Pensamos aqui no contexto, não sei qual dos filhos é que foi, mas adivinho. E se calhar também está num momento da vida onde está a lidar com muitas críticas. Certo. Não é? Não nossas, talvez, Sim. mas de outros... Mas noutros contextos. Sim, mas foi uma situação em particular em que depois, claro, que eu fiquei a pensar um bocadinho naquilo, que eu quero ter uma boa relação com ele e não quero estar a chateá-lo desnecessariamente. Aliás, não quero estar a chateá-lo de todo, não é? Só que depois também acho que acabei por fazer a tal cena do relaxar que havia, que é, eu não preciso de transformar isto numa coisa enorme e agora estar a falar muito sobre isto, posso observar qual é o impacto numa próxima situação, mas posso relaxar um bocadinho em relação a isto e lá está, relaxar não é dizer, não é esquecer, não é ignorar, não é esquecer aquilo que ele me deu como feedback ao meu feedback, né? Claro. É valorizar isso, mas também não preciso transformar isso numa coisa enorme, brutal e agora ir fazer a terapia por causa daquilo que eu disse. Ou mandar o filho para a terapia. Muita gente também faz, não é? Exatamente. Não é? O bad therapy é muito também esta, não é? Que está ligado a isto também, esta patologização do comportamento das crianças e há cá muita, há cada vez mais provas disso, de que se calhar estamos a mandar a fazer terapia mais. Sim. Com crianças que estão a ter reações normais aos desafios com que estão a lidar e com que têm que lidar para poderem desenvolver recursos. Mas há aqui um perigo com a parentalidade consciente e outras designações de parentalidade que quer se separar da parentalidade mais tradicional, que é que as coisas também ficam muito pedagógicas. Certo. Não é? E que nos escondemos atrás de uns modelos de comunicação não violenta ou de validação de emoções e que perdemos um dos valores principais da parentalidade consciente, que é a autenticidade. Começa tudo a ficar muito estratégico. Fica tudo muito estratégico e esquecemos-nos da principal intenção, que deve ser a conexão e não pode continuar a ser como na parentalidade tradicional. Às vezes utilizamos a parentalidade consciente para conseguir aquilo que nós pais queremos. Continua a ser gestão de comportamento. Continua a ser. E às vezes temos assim feedbacks interessantes dos miúdos. Há uma história que eu conto às vezes, o nosso filho de meio que, não é, ele agora tem 18 anos, mas ele era pequenino e veio-me mostrar um desenho e eu comecei ali, não queria elogiar o desenho, a falar, a fazer perguntas, e ele abanou assim os ombros e suspirou e disse: mamãe, não pode só dizer que está bonito. Né? E no outro dia, na formação online da parentalidade consciente, uma senhora partilhou que o filho, em certas situações, que diz que a mamãe não gosta quando falas complicado, e já ouvi versões desse comentário outras vezes. Isso são sinais muito importantes, não é? Se os nossos filhos estão a dizer que não gosto quando falas complicado, ou não pode só dizer que está bonito, se calhar preciso de relaxar um bocadinho e só estar com o meu filho. Conectar com ele e não querer produzir um resultado específico ou ter um comportamento específico. Quero que o meu filho esteja super bem, mas só estar ali naquele espaço com ele. Sim. Bom. Olha, gostei das coisas todas que trouxeste. Acho que o principal desafio para quem nos está a ouvir é, mediante aquela que é a sua atitude e orientação em relação à parentalidade, não é? Mediante isso olhar para isto de uma forma, porque
se eu estiver muito numa cena de, assim, muito tradicional e digo, isto tudo da parentalidade mais consciente é tudo uma treta, agora New Age, woke, não sei. Portanto, agora não se pode fazer nada. Portanto, é claro, vou dizer, sim, estes erros todos que a Mia está aqui a referir, claro que as pessoas fazem isso e muitos outros, e o ideal é esquecer isso tudo. Por outro lado, se eu estou numa cena muito de estar a fazer estes erros, agora posso usar os erros para refletir sobre os erros. A dizer, pois é, eu faço estas coisas e eu não devia fazer e por causa disto devo estar a traumatizar o meu filho. Ou seja, continuo, não é bom mais... A estrutura é a mesma, mas vão ainda mais fundo no buraco. Vão ainda mais fundo, não é? Portanto, acho que para toda a gente... O meu reforço vai para a tua mensagem inicial do relaxe e eu fui acrescentando aqui um QB, que é só para... Porque eu tendo a receber esta mensagem e levá-la demasiado longe e relaxar em demasia, até relaxar, QB, relaxar de uma forma consciente. É isso. É isso. É isso. É isso. É essa que tenho sentido muito. Ultimamente, relaxem, estejam juntos. Sim. E falem com os miúdos. Relaxem e usufruam. E nós podemos pedir feedback específico aos nossos filhos. Né? Até no outro dia eu fiz isso com os dois mais velhos sobre uma situação. E estava a dizer, eu às vezes penso se vocês gostavam que eu tivesse sido mais dura em relação a estas coisas. Mas tivemos uma conversa interessante sobre isso e a conclusão deles foi que está tudo bem. Relaxa. Relaxa. Boa. Espalhem este episódio pelas pessoas que precisam de relaxar. Que precisam de relaxar ou que precisam de ouvir um bocadinho mais falar de parentalidade consciente da forma como tu falas, porque eu acho que este é um bom episódio também para ser ouvido por pessoas que tendem a olhar para a parentalidade consciente como extremamente permissiva e que acho que quando te ouvem a falar percebem que é uma coisa diferente. Tem nada a ver. E que também podem relaxar um bocadinho e não ter medo da parentalidade consciente. É isso. Bom, obrigado, Mia. Obrigada, Pedro. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida